Oi, pessoal. Dentro da leitura de poemas no nosso curso Leitura de Poesia, hoje eu trago para vocês um outro poema que trata de rio também. É o poema Sujo, de Ferreira Goulart, que foi composto em 1975 e publicado neste mesmo livro com Poema Sujo, que eu trago para vocês, certo? Eu vou ler agora para vocês um trechinho que eu escolhi. Era preciso que viesse por esse mesmo caminho, passasse no matadouro e misturasse seu cheiro de rio ao cheiro de carniça e tivesse permanentemente a sobrevoá-lo uma nuvem de urubus, como acontece com o anil antes de dobrar à esquerda, para perder-se no mar, para de fato afogar-se convulso nas águas salgadas da Bahia, que se intrometem por ele, por suas veias, por sua carne doce de rio, que o empurra para trás, o desarruma, o envenena de sal e o obriga a apodrecer, já que não pode fluir, debaixo das palafitas. Vocês podem observar que neste poema Sujo e também em muitos outros poemas de Ferreira Goulart, é que os versos eles não estão alinhados, eles estão alinhados, eles formam conjuntos diferentes do que se vê nessas estrofes tradicionais. Outra coisa que a gente observa em Poema Sujo é que ele é um poema que trata da criação do poeta, trata da criação do sujeito como poeta e sua transformação em poeta. Neste trecho, nós vemos que o rio Anil pode significar uma representação do poeta. Esse rio que quer se transformar, que quer se jogar no mar, mas ele é impedido. Então vocês podem observar o vocabulário que fala muito de convulsão, fala de impedimento, de estagnação. Este movimento que é sempre impedido, difícil, né, feito aos poucos, também é um movimento obrigatório. O poeta ele não decide se ele vai ou não vai se jogar no mar, mas a água do mar, a água da Bahia, no caso, ela invade a carne do sujeito. Essa água salgada, cheia de sal, ela parece indicar que está acontecendo um ritual de sacrifício. O sujeito está se transformando em sal. Ele não escolhe essa queda em direção ao mar, essa transformação. Ele também pode ser representado pelos urubus. Os urubus são pássaros que comem carniça, comem o que a sociedade rejeita. Então o sujeito pode ser aquele poeta que come, que aproveita tudo da realidade, sobrevoa a realidade, mas também come a realidade. Esse trecho do poema é muito significativo porque demonstra tanto essa contradição de ter medo, de ter impedimento, de ter as dificuldades e, ao mesmo tempo, o desejo de se jogar no mar, de se transformar. Eu gostaria que vocês lessem o Poema Sujo inteiro. Ele é muito interessante, é um poema longo, mas vale a pena ler. E que vocês, nessa leitura, observassem alguns detalhes. Esses detalhes são interessantes também para a gente observar em outros poemas. O primeiro detalhe é exatamente a questão dos versos que eu coloquei. Os versos não estão alinhados com as estrofes tradicionais. A segunda questão que eu gostaria de destacar é o vocabulário, o uso do vocabulário que mostra contradições, que indica como é o movimento ou como é o impedimento. Também, outra questão, a terceira, é a questão do ambiente físico que é criado no poema. Esse ambiente físico que também reflete a respeito das condições psicológicas do sujeito. E a quarta questão muito relevante aí é a representação do poeta. Esse poeta que tanto pode ser um pássaro que está sobrevoando a realidade, como pode ser o rio que está em fluxo, em transformação. Por hoje é só, tchau.